senhores telespectadores, o título deste nosso programa de hoje precisa de ser muito bem explicado. Viagem no Basófias. Mas que quer dizer Basófias? Basófias, olha, eu tenho aqui junto de mim o dicionário da Academia aberto na palavra Basófias, e o que ele diz é o seguinte: indivíduo fanfarrão, guisado feito com sobras de comida, presunção sem fundamento, vaidade de quem se quer vangloriar, fanfarronice. Um indivíduo cheio de basófia. Lá basófia tem ele, mas as obras não se veem. A exteriorização exagerada e nem sempre fundamentada de valor pessoal. Ostentação, prosápia, vaidade. Ganhou mundos e fundos e vai saber, era só basófia. Devo dizer que este sentido não tem nada a ver, nada, com a palavra basófias, porque aqui basófias é apenas o nome de um navio. Corre aqui embaixo o Rio Mondego, está lá atracado ao fundo um navio, o Basófias, e nós vamos até lá. E lá é que vamos explicar que diabo de ideia foi essa de pôr ao navio o nome de Basófias. Basófias é uma excelente embarcação turística. Estou agora a navegar nela aqui no leito do Rio Mondego. Tem já 14 anos e muita gente tem feito aqui o passeio. O ano passado navegaram aqui 22 mil pessoas, porque realmente isto é uma maneira agradável de ver a cidade do lado do rio. Vê-se todo o núcleo urbano, vê-se a outra margem, vê-se Santa Clara. É um navio, enfim, foi construído na Normandia e realmente é uma das atrações turísticas de Coimbra. Agora, volto a perguntar, que raio de ideia foi essa de lhe chamarem Basófias? Bom, isso tem a ver com a gíria, com o calão estudantil. Este rio em que agora navegamos e que tem estas águas calmas, estamos a navegar em janeiro. Este rio não era assim. Isto era um rio turbulento, um rio que no inverno alagava estes campos todos, porque derretiam-se as neves da Serra de Estrela e da Serra da Lousã, e eram milhões de metros cúbicos de água que faziam tudo isto aqui. Depois vinha o verão, ficava um riozito assim pequeno e tal, um leito de areia, portanto, era a essas explosões de violência que os estudantes chamavam as Basófias do Mondego. E daí, durante muito tempo, chamarem ao Mondego o Basófias. Basófias por causa realmente dessa irregularidade. Devo dizer que isso está hoje completamente ultrapassado. Para aquele lado fizeram a barragem da Aguieira, que retém as águas, para além fica a ponte açude, e isso permite que haja aqui uma espécie de grande lago de águas profundas e tranquilas diante da cidade de Coimbra. Portanto, hoje o Mondego já não tem basófias. Mas repare, de facto, as palavras sobrevivem durante muito tempo depois de acabarem as coisas a que se referiam. Inúmeras palavras, então nós hoje, por exemplo, dizemos Terreiro do Paço, não há lá passo nenhum. Olhem, aqui em Coimbra chama-se lente ao professor. O professor não é lente nenhum, não lê. O professor explica, expõe verbalmente as suas lições. Hoje, realmente, uma aula já não se baseia na leitura. Isso de ler
vem da antiga universidade, a Universidade do século XVI, em que realmente o papel do mestre era ler e fazer as glosas e os comentários aos textos que lia. Mas a palavra ficou lente para sempre. É o caso do Basófias, o último vestígio da turbulência do Mondego é o nome deste navio em que estamos agora a navegar. É uma boa oportunidade para eu lhes falar na história da cidade, esse encanto mágico que vem da cidade de Coimbra. Coimbra é uma das cidades mais bonitas, é uma das cidades mais gloriosas, é uma das cidades com um passado mais ilustre da história de Portugal. Toda a gente sabe que Coimbra foi durante os séculos XII e XIII, eu não vou dizer a capital do país, porque nessa altura não há a categoria administrativa de capital, não há. Bom, mas era a cidade real por excelência. Aquele edifício, por trás vê-se a torre da universidade, aquilo era a Alcáçova e era ali o Palácio Real. Naquele palácio, é claro, com muitas modificações que o tempo foi introduzindo, mas naquele palácio viveram Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, depois o Dom Afonso III, por razões não muito claras, preferiu viver lá embaixo em Lisboa. E o filho dele, o Dom Dinis, é o primeiro rei nascido em Lisboa. De facto, era aqui que os reis estavam a maior parte do seu tempo. E devo-lhes dizer que essa ideia da capital do reino estar em Coimbra era uma ideia acertada. Coimbra fica no centro do país, metade para norte, metade para sul. A ideia de voltar a pôr a capital em Coimbra só podia ter vantagens para todos nós. Lisboa foi realmente a capital indiscutível no tempo do Império, porque era a partir do Porto de Lisboa que se fazia a ligação com as províncias do ultramar, mas isso hoje deixou de ter sentido. Hoje a capital tem que estar no centro e não há vantagem nenhuma em que esteja numa cidade com 1 milhão de habitantes ou perto de 1 milhão de habitantes. As capitais querem-se em locais serenos, em locais onde toda a gente se conheça, em locais de acesso fácil, e julgo que é um projeto que pode parecer insensato, mas restituir aqui à cidade da Rainha Santa, à cidade de Pedro e Inês, o estatuto de capital deste pequeno país, isso viria a resolver muitos problemas. Mas não é de futuro que eu quero falar, eu quero falar essencialmente da história de Coimbra. O rio Mondego é atravessado aqui na zona de Coimbra por 5 pontes. A primeira é esta, começaram por chamar Ponte Europa. A primeira, vindo no sentido de quem desce o rio. Ponte Europa foi inaugurada, creio que 2001 ou 2002, e deram-lhe o nome de Ponte Europa, que era um bonito nome. Hoje mudaram-lhe o nome e chamam-lhe Ponte da Rainha Santa Isabel. Bom, acho bem, Ponte da Rainha Santa, pois a Rainha Santa está muitíssimo ligada a Coimbra, é um dos vultos simbólicos da cidade, mas também não achava mal Ponte Europa. Bom, sobretudo não percebo por que razão é que se deram um nome e depois deram outro. Agora, a ponte que fez nascer a cidade como um núcleo urbano muito importante na época romana não era esta, nem já hoje a podemos ver. É uma ponte construída pelos romanos, havia uma estrada que vinha lá de baixo de Lisboa, então Uricipo, até lá acima a Braga,
e que aqui tinha que atravessar o rio. Em cada invernada trazia milhares de toneladas de areias e de pedras e o leito do rio foi subindo, subindo, subindo e, portanto, hoje a ponte estará a uma grande profundidade. Mas quando essa ponte se estragou, por cima dela fizeram outra e outra e outra. Bom, e ainda hoje há uma ponte, que é a Ponte de Santa Clara, é a ponte que corresponde ao local onde outrora, a um nível muito mais baixo, claro, passava a Ponte Romana. E essa ponte romana teve uma grande importância no nascimento de uma cidade importante. Por isto, reparem, passava a estrada, mas a estrada cruzava o rio e o rio também era uma estrada, porque este rio nasce na Serra de Estrela, tem 227 quilómetros, mas é claro que ele nunca foi navegável até à Serra de Estrela. Ele, quando nasce lá em cima, até chamou o Mondeguinho, é um fio d'água. Agora, era navegável até um ponto importante, até à Raiva, pelo menos era navegável. Olhem, nos últimos anos da monarquia, cerca de 1910, ainda vinham navios de média tonelagem aqui diante de Coimbra. O assoreamento foi progressivo e constante. O rei Dom Afonso V proibiu as queimadas, depois veio Dom João II, volta a proibir as queimadas, porque claro, as queimadas destruíam a vegetação que prendia a terra e depois vinham as chuvadas, atiravam com a terra para o rio e o rio ia subindo, 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 ia assoreando. À medida que o rio subia, tornava-se mais perigoso, porque os edifícios construídos à beira-rio iam sendo alagados, iam sendo afundados. Vários mosteiros que aí havia acabaram por desaparecer completamente. O caso mais interessante que chegou até hoje e que nos mostra o que foi essa subida do leito do rio Mondego é o caso do convento de Santa Clara, fundado precisamente pela rainha Santa Isabel. Vamos até lá. Estamos a ver a igreja do mosteiro Santa Clara. A construção é entre 1316 e 1330. O que é importante é notar isto. Eles chamam esta obra obras de valorização do mosteiro de Santa Clara. É um título muito modesto, porque o mosteiro estava afundado. Eu vim aqui várias vezes, a água passava por cima do pórtico. Isto estava inteiramente afundado. Bom, a obra gigantesca conseguiu secar realmente tudo o que estava coberto de águas. Ali era a igreja, o mosteiro era aqui, apareceu a cozinha, a sala do capítulo, os refeitórios. Quer dizer, estamos a pôr outra vez a claro o mosteiro que tinha desaparecido há séculos. Isto é das obras mais importantes da arqueologia portuguesa nos últimos séculos. E acho que nós fazemos tanto reclame, às vezes, de coisas que nem aconteceram, que desta obra notabilíssima não se tem dado realmente o relevo que era justo. Mas eu trouxe-os aqui foi para verem até que ponto subiu o nível das águas do rio. Quando a rainha fez o mosteiro, claro que a rainha não foi fazer o mosteiro no rio, fez em seco. Quando a rainha fez o mosteiro, o rio estava abaixo do nível de baixo daquela porta. Passados 700 anos, o rio já estava acima do nível superior da porta. É claro, isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu em
toda a região limítrofe do rio, foram destruídas casas, foram destruídos mosteiros. Coimbra mudou de silhueta com essa subida do nível das águas do Mondego. Em Coimbra há muito mais coisas para contar do que o Mondego. Coimbra é de facto a capital da cultura em Portugal e eu queria ir até à universidade para lhes falar nisso. Esta sala, a meu ver, é a mais ilustre sala que há em Portugal. Ela foi paço dos reis da primeira dinastia. Foi aqui que se reuniram as cortes, que aclamaram rei, el rei Dom João I, primeiro rei da dinastia Davis. É o lugar mais ilustre de toda a nossa história. Costuma dizer-se que a universidade em Portugal foi criada pelo rei Dom Dinis, dizem uns, em 1288, dizem outros, em 1290. Porquê essa diferença de 2 anos? É que em 88 o rei escreveu ao Papa a pedir licença para gastar no estudo geral as rendas de alguns grandes conventos, como de Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra, etc. E 2 anos depois, o Papa disse, está bem, está autorizado, mas não funciona lá a teologia. A teologia era então considerada a mais importante das faculdades. Mas lá o Papa desconfiava um bocado de cada teologia dos portugueses. Isto era um país cá muito longe. Bom, eu não sei se foi 88, se foi 90, porque até pode ter sido antes. É preciso ter em conta que desde 1245 quem governava Portugal era o rei Dom Afonso III, que veio de Paris. Ele era primo do rei São Luís. Em Paris havia uma gloriosa universidade e toda a gente sabia que não podia haver progresso sem universidade. E custa muito a crer que Dom Afonso III não tivesse criado algum estudo geral. Agora, a verdade é que Dom Afonso III andou sempre excomungado pelo Papa. O Papa nunca autorizaria Dom Afonso III a ter aqui estudos superiores e sem ordem do Papa não podia haver estudos superiores. Portanto, é muito possível que funcionassem estudos que só foram reconhecidos pelo Papa quando o rei Dom Dinis, com a concordata dos 40 artigos, fez as pazes com Roma e regularizou as relações da coroa portuguesa com a Santa Sé. Seja como for, o estudo geral funda-se em Lisboa, mas está lá só 18 anos, depois volta para Coimbra. Está aqui em Coimbra 30 anos, mas não sei porquê volta para Lisboa, porque lá em Lisboa fazia falta, mas lá os lisboetas voltaram a zangar-se, porque havia a questão dos estudantes eram solteiros e das raparigas, e os estudantes não deixavam em paz as filhas dos honestos burgueses e, portanto, volta para Coimbra. E está aqui 23 anos, mas lá está uma cidade, o rei, não havia, volta para Lisboa, está lá 160 anos, até que em 1537 o rei Dom João III, e agora já por outra razão, 1537, reparem, em 36 vem a bula da Inquisição. Está uma altura em que o rei está muito interessado em que as ideias heréticas do Lutero, as ideias que estavam a dilacerar a cristandade, estavam a pôr as igrejas do norte da Europa em revolta contra a autoridade romana, o rei está preocupado e não quer que isso atinja as nossas escolas. Então, tira a Universidade de Lisboa, cidade portuária, cidade onde vêm navios da Flandres, vêm navios da Alemanha, vêm navios da Inglaterra, vêm navios cheios de tipos que dizem coisas horrorosas aos olhos da Inquisição, e põe a universidade aqui,
com a ideia de fazer também uma universidade nova, e realmente a universidade fazem-se os colégios, aquela rua da ciência, enfim. Mas o rei dá o seu palácio real, que é este em que lhe estou a falar, para a sede da universidade. Dom João III zangou-se com os frades de Santa Cruz de Coimbra, porque a universidade devia ser lá embaixo em Santa Cruz, e quando se zangou, deu o próprio palácio para a universidade. Portanto, a universidade teve como casa o Paço Real português. Isso mostra a importância que os reis deram à universidade. E desde então, a universidade funcionou aqui. A verdade é que a universidade funda-se ao mesmo tempo que a Inquisição. E a Inquisição é um travão constante ao deflagrar das ideias novas. A Inquisição exige uma ortodoxia rigorosa. Isso explica que os grandes nomes da Universidade Portuguesa, no fundo, é o Pedro Nunes. O próprio Garcia Dorta também é um grande nome, mas, olhem, queimaram-lhe os ossos já depois de ele ter morrido. E há uma nova tentativa de fazer uma grande universidade com o Marquês de Pombal. Pombal, em 1772, faz uma reforma, vem aqui com um esquadrão de cavalaria, faz uma grande reforma e faz uma universidade como deve ser. O Vernet, no verdadeiro método de estudar, dizia que devia ser uma verdadeira universidade. E ainda hoje muita gente acredita que essa reforma foi formidável. Nas intenções era, mas não se esqueçam disto. A reforma é de 72. Ora, o Pombal saiu do governo em 77, teve 5 anos. 5 anos foi o tempo de construir o laboratório astronómico, o gabinete da física, o jardim botânico, e além disso Pombal manteve os mesmos professores. Foi vinho novo em odres velhos. Pombal cai em 77, 12 anos depois. É o caso da Bastilha, a Revolução Francesa, o país volta a colocar-se numa posição de defesa contra as ideias que vêm de França, contra o pensamento novo, e realmente a nossa universidade só sai desse conservadorismo policial e repressivo com a República. A República cria-se a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, e de então para cá a Universidade, enfim, tem funcionado regularmente. Em todo caso, ninguém pode tirar a Coimbra o glorioso título de lugar da formação dos quadros que dirigiram a nação portuguesa ao longo de toda a sua história. Primeiro em Santa Cruz, depois aqui, nestes espaços universitários. Aqui se criaram os teólogos, daqui saíram missionários, daí saíram os quadros superiores que fizeram do nosso país um grande país. Se não houvesse mais nenhuma razão, bastava isso para vir a Coimbra como quem vem numa peregrinação religiosa até um lugar sagrado.